Em pé como você está, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Deus abençoe o ministério de louvor. 2 Coríntios, capítulo 4, a carta que Paulo escreve aos Coríntios. Enquanto vocês leem, somente lembrando que no culto da virada, nós disponibilizamos para os irmãos um plano de leitura bíblica para ler a Bíblia toda em 2021. Propósito que a gente faz com Deus, propósito que a gente faz para acrescentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E como pastor eu gosto de desafiar a minha igreja, minha amada igreja, a ler a palavra de Deus. Então temos um plano de leitura bíblica, está acho que naquela mesinha lá, depois eu peço aos irmãos que reposicionem ela. Ok? Final do culto você vai ali e pega o seu plano de leitura bíblica, tá bom? Ok? Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso, não desfalecemos. Outra tradução diz, não desanimamos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se vê são eternas. Vou repetir, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Amém? Senhor Deus e Pai, abençoa a Tua palavra, que ela entra como uma flecha, que ela entra no nosso coração, que ela passe, meu Deus, por todo o nosso corpo, o nosso organismo, Senhor, e ela fique fixada na nossa mente, para não esquecermos a Tua palavra, Senhor, e sermos edificados e transformados e confrontados por ela, Pai. Assim oramos no nome de Jesus, amém e amém. Vamos sentar, meus amados, no nome de Jesus, adorando e bendizendo o Senhor pela sua graça, sua misericórdia, pela sua bondade, seu amor. A Bíblia diz: em tudo dai graças, até mesmo quando se tem perda. Essa semana, fazendo um sepultamento, não pessoas diretamente da igreja, mas pessoas ligadas à igreja, a qual a gente sempre dá assistência, muito mais às vezes para as pessoas que são ligadas às pessoas da igreja, membros da igreja, do que propriamente para os irmãos da igreja, né? Bem, mais um outro velório fazer hoje à tarde, 2 na realidade fazer hoje à tarde, todos são pessoas que são ligadas a alguém. Meus amados, preste atenção, o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quer nos trazer. E ele diz o seguinte: não atentando para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, mas sim atentando para aquilo que é eterno. O que eu quero trazer a vocês hoje? Quero falar um pouco, amados, sobre eternidade. Mas pastor, vai iniciar o ano falando sobre eternidade. Bom, mas se você vai ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é um livro que fala da eternidade. A Bíblia fala muito sobre a eternidade. Mas pastor, importante é viver aqui e agora. Não, isso nós chamamos hedonismo, uma filosofia. Importante ser feliz. Eu digo, não é importante, como muitas pessoas dizem, importante é ser feliz. Não é importante ser feliz. Pergunta para a noiva que vai casar-se, se importante para ela, para o marido, o noivo dela é ser feliz, então ele pode transar com outras, ele pode trair a sua esposa, porque assim ele vai ser feliz, traindo. Não. Para uma mãe que está lutando com o filho nas drogas, meu filho usa droga, ele é feliz. Não, ela luta. Importante não é ser feliz. Eu digo, no casamento, importante é ser fiel, amém? Importante é ter fidelidade. Esse pensamento, importante é ser feliz, irmãos, não é da palavra de Deus. Para ser feliz, sim, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, a vontade de Deus. Então seremos felizes.
Mas quero falar, irmão, sobre a eternidade. Eu estava lendo um livro, já há 2 semanas essa palavra tem ardido no meu coração. Eu estava lendo o livro do John Beverly, que fala, o título é Movidos pela Eternidade. Movidos pela Eternidade. É muito interessante que no livro, primeiro capítulo, ele conta a história de um australiano, Arthur Stacey, que era alguém problemático, um homem complicado, no período da Primeira Guerra, 1930 por ali. Era um homem que era um beberrão, cometia alguns delitos, alguns crimes, e a vida dele foi marcada por uma vida assim. Porém um dia, ele entrou na igreja, e ouviu uma mensagem, e se converteu. Ele ouviu o pregador falando naquela noite, falando naquele dia. O pregador, ele disse: olha, eu gostaria de poder gritar eternidade por todas as ruas de Sydney. Eu gostaria de gritar eternidade, eternidade, eternidade pelas ruas de Sydney, na Austrália. Meus amados, aquela mensagem mexeu com ele. Ele foi para casa, e aquilo ficava na cabeça dele: eternidade, eternidade. Depois se converteu, ele dedicava 1 hora de oração todos os dias, entre 5 horas, 5:30, por aí. Ele orava, ele saía de casa e começava a caminhar pelas ruas, e aquela palavra na mente dele: eternidade, eternidade, eternidade. E caminhando, de repente ele vê um giz no chão, na calçada. Ele pega aquele giz e ele escreve eternidade. Mais 30 metros ele escrevia lá eternidade. Mais 30 metros ele escrevia eternidade. Todos os dias ele fazia isso. Foram anos fazendo isso. Tanto que ele ficou conhecido em Sydney como o Senhor Eternidade. Morreu em 1967. Ele recebeu uma homenagem nos Jogos Olímpicos na Austrália, com essa palavra eternidade. Escreveram sobre ele. Meus amados, eternidade estava dentro do coração desse homem. E as pessoas, mexeu com muitas pessoas, que as pessoas caminhavam a eternidade, aquilo conectava no coração. E essa mensagem eu trago, irmãos, porque realmente a nossa vida, ela precisa estar conectada com a eternidade, e não com o tempo de aqui e o tempo de agora. Se nós ficarmos somente olhando para aqui e agora, a nossa vida vai ser uma. Se nós focarmos e olharmos para a eternidade, a nossa vida vai ser diferente. Esse homem teve um sermão de uma única palavra: eternidade. A Bíblia fala, meus amados, que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. E nós precisamos viver, e fazer a pena viver, vivendo a vida aqui, por uma causa, pela causa da eternidade. Nós precisamos viver aqui o reino de Deus, que é eterno, não é passageiro. Nós devemos viver, amados, com o propósito de servir e adorar a Deus na eternidade. Começa aqui, mas não termina aqui, não encerra aqui. O evangelho, amados, que hoje está sendo pregado é: resolva os teus problemas terrenos, seja feliz na terra. Tem doença? Busca Jesus. Tem problema? Busca Jesus. Tem dificuldade? Busca Jesus. O evangelho pregado hoje é o evangelho para resolver os seus problemas aqui e agora. Mas o evangelho do Senhor Jesus não é o evangelho do agora, é o evangelho da eternidade, é o evangelho para sempre. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua misericórdia, Ele nos regenerou para a esperança viva, e por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele diz assim: para a herança que jamais vai perecer, macular-se e perder o seu valor.
E aí Pedro ainda vai escrever: herança guardada nos céus. Logo depois ele vai dizer o seguinte: nisso vocês exultam por um pouco de tempo. E ele, Paulo, vai falar das perseguições, das lutas, das aflições aqui. Porém, meus amados, ele vai dizer: nós temos uma esperança viva, eternidade. Meus amados, pela ótica da eternidade, viver para si é perda de tempo. Por causa da eternidade, nós precisamos viver para Deus, viver de maneira intensa, como falamos aqui no culto da virada. Viver para Deus de maneira intensa, viver para Deus de maneira fervorosa. Se nós olharmos, por exemplo, a oração de Moisés, ele faz a oração, Salmo 90, registra a oração de Moisés, versículo 12, dizia: faz com que saibamos contar os nossos poucos dias, para que nós tenhamos coração sábio. E eu faço uma pergunta: o que move a tua vida? O que tem movido a tua vida? E o que move a tua vida? Nós somos movidos. Eu amei o título desse livro, Movido pela Eternidade. É o tema dessa mensagem, Movido pela Eternidade. Não estou replicando tudo que está no livro, mas o que move a nossa vida? 2 Coríntios 4,16, que nós lemos: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso nome exterior se corrompa, o interior contudo se renova cada dia. Ou seja, o meu físico pode até perecer, o meu físico pode até envelhecer. A Bíblia diz que depois dos 70 é enfado, é canseira. Enfermidades, doenças, tribulações e luta, o nosso ser exterior, o nosso corpo físico, ele se deteriora. Mas a Bíblia diz que o nosso homem interior se renova cada dia fica mais forte. Você pode envelhecer, pode não ter mais a mesma jovialidade, força e vigor do passado, mas o teu homem interior, aquilo que é eterno, ele permanece para sempre. O corpo não é eterno, o corpo se vai, e às vezes se investe nesse corpo físico, que é terreno, que é temporal, que ele é passageiro, e às vezes não se investe naquilo que é eterno, no nosso homem interior. Por isso que vamos ler a Bíblia, gente, vamos participar dos apriscos, vamos participar dos discipulados, vamos investir a nossa vida com Deus, investir no homem interior. Meus amados, e que vai mover a nossa vida? Mover significa impulsionar, mover significa controlar, direcionar, agir com uma força motriz. Amados, pelo que nós somos movidos? Pelas coisas eternas ou pelas coisas passageiras? O que somos movidos para ganhar dinheiro, enriquecer, para ser alguém na vida? E o homem interior, e aquilo que é eterno? Qual é o meu investimento naquilo que é eterno? Então, meus amados, todas as pessoas, elas têm a sua vida dirigida por alguma coisa. Às vezes a vida da pessoa é dirigida pelos problemas que ela tem, pelas lutas que ela tem, pelas pressões que ela passa. Às vezes a pessoa, ela é dirigida pela sua carência, pela sua solidão, pela sua angústia. Outros são dirigidos pela ganância, outros são dirigidos pelas feridas do seu passado, outros são dirigidos pelas lembranças dolorosas, outros são dirigidos pelo temor, pelo medo, ou às vezes por uma crença limitadora. E às vezes as pessoas, elas estão sendo dirigidas por isso, mas pelo que nós somos dirigidos. Meus amados, nós precisamos ser movidos e precisamos ser dirigidos pela eternidade. A nossa fidelidade a Deus será direcionada e existirá se nós formos movidos pela eternidade. O que vem ser a eternidade, irmãos, é impossível, impossível a mente finita e limitada explicar o que é eternidade. Eu estava lendo um estudo a respeito, e a pessoa disse assim: pensa o seguinte, você caindo num poço, e o poço não tem fim, e aí você vai caindo, caindo e não para de cair. Aí passa uma hora caindo, um dia inteiro caindo, uma semana inteira caindo, não tem fim, não tem fim. Passa-se anos, 10 anos caindo, 20 anos caindo. Eternidade é assim.
É que nem, por exemplo, o sistema que Deus criou não tem fim. Os cientistas vão procurar e vão medir, não tem como medir com as medidas humanas aqui, tem que ser medido pela velocidade da luz, as distâncias entre estrelas. Meus amados, eternidade assim, ela não tem explicação, porque não tem começo, não tem origem e não tem fim. Deus é eterno, Deus não tem começo, não tem fim. Tá, mas quem é que gerou Deus? Bonito, você quer explicar o infinito? Você quer explicar o eterno, você temporal, você limitado, quer explicar um Deus eterno? Tá, mas quem foi o Pai de Deus? Ele é eterno. Eternidade já diz, não tem começo, não tem fim. Nós somos finitos. E esse Deus infinito, imortal, Ele nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança. Ele colocou dentro de nós o desejo, o anseio pela eternidade. Então, meus amados, devemos ter a nossa vida dirigida pela eternidade. E se a nossa vida for dirigida pela eternidade, seremos felizes, apesar das lutas, apesar das aflições. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, eternidade não. Não importa se aqui no mundo tem aflição, eternidade não. Jesus conta a parábola de um homem rico, vivia esplendidamente, bom, mas não estava preparado para a eternidade. Sabia negociar, sabia vender, sabia fazer, sabia ganhar dinheiro, mas não estava investindo no que era eterno. Esse homem morreu, foi para o inferno. Um outro também que produziu muito a sua lavoura, e ele disse: oh minha alma, regala-te, descansa, tu tem para muitos anos. Naquela noite ouviu a voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Ele não preparou nada para a eternidade. Se nós olharmos alguns exemplos na Bíblia, vamos ver alguns exemplos de pessoas que erraram tanto na vida e desgraçaram e destruíram a sua vida, porque estavam sendo dirigidos por aquilo que era temporal. Temporal não aquele da tempestade, tá? Temporal do tempo, que dá para medir. Aquilo que tem como medir é o tempo do agora. Por exemplo, o primeiro homem que eu menciono aqui, Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, meus amados, ele decidiu ser movido pelo ciúme. A vida de Saul estava sendo dirigida pelo ciúme. A Bíblia fala a respeito dele em 1 Samuel capítulo 18, Davi, o menino, foi lá, venceu o gigante, matou o gigante, todo mundo estava elogiando Davi. E Saul não estava sendo elogiado, tanto que nem Davi, ele teve ciúme. A vida de Saul foi dirigida por ciúme. Se fosse dirigido pelo que é eterno, ele ia ficar feliz, contente. Que bom, que um dos meus soldados está sendo valente, está trazendo tanta vitória. Mas ele foi dirigido não pela eternidade, ele foi dirigido pelo ciúme. Como acabou a vida de Saul? Saul, meus amados, ele acabou sua vida se matando. Recebeu uma flechada, estava ferido e resolveu se matar. Não foi dirigido pela eternidade. Eu sei que às vezes a gente passa por momentos tão difíceis. Eu sei que a gente passa por momentos bem complicados. E às vezes as nossas reações, elas são levadas a agir só pelo temporal e tiramos o olhar daquilo que é eterno. Meus amados, se olharmos para a eternidade, se olharmos para aquilo que é eterno, a nossa conduta, as nossas reações serão diferentes. Se nós olharmos outro personagem também, Geazi, está registrado em Josué, está registrado em 2 Reis, capítulo 5. Geazi foi alguém movido por ganância. O profeta disse: não vamos pegar nada de Naamã, o general do exército da Síria, não vamos pegar nada dele pela cura da lepra. Geazi foi lá, movido pela ganância, foi lá e pegou o que não deveria. A vida desse rapaz foi arruinada, ele recebeu lepra, uma doença, uma enfermidade, maldição. Por que recebeu a maldição? Porque ele não estava sendo, a atitude dele não foi gerada pela eternidade. Ele não estava pensando na eternidade. Ele estava pensando em roupa cara. Ele estava pensando na prata, no ouro. Estava pensando em coisas terrenas. E aí ele desgraçou a sua vida porque estava pensando somente nas coisas aqui.
Outro personagem que nós vamos olhar na Bíblia também, um homem chamado Acã, filho de Carmi. Ele decidiu ser movido pelos seus olhos, para as coisas proibidas aos seus olhos. Cobiçou. E foi dirigido pela cobiça dos seus olhos, pelas coisas aqui. Se Acã tivesse olhado para a eternidade, Acã com certeza ele não tomaria das coisas que eram consagradas a Deus. Porque a palavra de Deus era: quando o povo entrasse na cidade, a primeira cidade que é a cidade de Jericó, Deus tinha dito uma palavra: tudo que vocês pegarem nessa cidade pertence ao Senhor, consagre ao Senhor, ninguém toma nada daquilo que é a primeira cidade. Por isso que eu amo, meus amados, eu tenho um princípio na minha vida: aquilo que é primeiro, eu quero consagrar a Deus, pertence ao Senhor. Eu chamo isso de primícia, a Bíblia chama isso de primícia. Eu consagro a Deus, é primeiro de Deus, o resto aproveito. Acã, meus amados, ele teve o seu coração olhando para aquilo que era temporal, aquilo que era passageiro. Ele focou naquilo que era terreno, e aí ele desgraçou a sua vida, ele foi morto, porque ele achava que seria feliz, roubando o que era de Deus, o que deveria ser consagrado a Deus. Tudo deveria ser consagrado a Deus. Jericó, todos os seus bens eram primícias ao Senhor, e ele tomou para si, achou ninguém viu, mas os olhos de Deus, que são como chamas de fogo, tudo enxerga, tudo vê. A Israel, por causa do erro de um, pecado de um, foi lutar contra uma cidade pequena, chamada a cidade de Ai. Eles apanharam, eles sofreram, tiveram uma grande derrota. Por quê? Alguém deixou de focar no eterno. Meus amados, focar na palavra de Deus. Outro que nós encontramos na Bíblia, Judas, ele decidiu ser movido pela traição. Lucas capítulo 22, verso 4, fala sobre ele. Judas não era um homem transparente. Judas não era um homem sincero. Judas, ele não era movido pela eternidade. Se Judas fosse movido pela eternidade, ele não teria trocado Jesus por 30 moedas. Ele não teria trocado Jesus de maneira nenhuma, porque ele estava olhando as moedas, ele estava olhando o mundo, ele estava olhando os benefícios que o dinheiro iriam lhe trazer. E ele é movido então por aquilo que ele olha, por aquilo que ele enxerga. Meus amados, não vamos ser movidos pelo que enxergamos. Não sejam os nossos olhos a mover a nossa vida. Vamos ser movidos pela eternidade. Vamos buscar e focar aquilo que é eterno. Se buscarmos o que é eterno, Deus nos suprirá com aquilo que é terreno. O próprio Senhor Jesus disse: buscai antes de tudo o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o que é eterno. As demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o grande problema? A gente deixa de olhar o que é eterno, e a gente foca aqui, foca nesse mundo, foca nessa vida passageira de, sei lá, 70, 80, 90 anos. A gente foca aqui e fica preso aqui. Meus amados, vamos tirar o nosso olhar do que é terreno e vamos focar naquilo que é eterno. Outro fez um absurdo também, Absalão, filho do rei Davi. Absalão, ele foi movido pela ambição, pelo poder, ele queria o poder aqui. Ele não olhava a eternidade, ele não estava olhando o que era eterno. Davi, meus amados, um rei, um homem segundo o coração de Deus, bem diferente do seu filho. O seu filho Absalão, ele queria o poder, ele queria pegar o poder que seu pai tinha. Buscou o trono do pai, organizou um exército para lutar contra o seu pai, para tomar o poder. Morreu com várias lanças. Por que ele morreu assim tão jovem, tão cedo? Porque ele não buscava as coisas eternas. O coração de Absalão estava nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. Nós, meus amados, como igreja, eu quero que nós sejamos desafiados 2021, um ano de decisão. Um ano de decisão, de nós decidirmos pelas coisas eternas. Desfocarmos das coisas terrenas e nos focarmos naquilo que é eterno. Amém? Agora temos também bons exemplos. Na Bíblia temos bons exemplos e muitos exemplos de homens de Deus
que focaram naquilo que é eterno, focaram naquilo que é eternidade. E como foram a vida desses homens? Primeiro exemplo que eu trago, irmãos, o exemplo de José, Gênesis 37. Foi tentado pela mulher do seu patrão para um adultério. Está ali um adultério de bandeja. E ele disse não. Por que ele não adulterou? Porque ele estava olhando, irmãos, para aquilo que é eterno. Disse ele: pecaria eu contra Deus? Pecaria eu contra Deus, adulterando? Ele focou naquilo que é eterno. Ele não pensou num prazer momentâneo, passageiro, mas ele focou naquilo que é eterno. Ele disse: eu não vou pecar, eu não quero pecar contra Deus. Ele estava com seus olhos na eternidade. A atitude, a resposta de José, irmãos, foi movida pela eternidade e não pelo prazer. Quantos se entregam à devassidão, à podridão, porque querem prazer aqui e agora? Quantas pessoas são movidas e desgraçam a si, desgraçam a sua família, arruinam o seu lar, por causa do adultério, por causa de uma podridão, por um momento de prazer, mas deixaram de olhar para a eternidade. Nosso desafio, meus amados, é olhar para o que é eterno, focarmos naquilo que é eternidade. A oportunidade que José teve, ele dispensou. Por quê? Porque ele estava olhando para aquilo que é eterno. Outro que nós vamos encontrar na Bíblia, Moisés. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 24 em diante, vai falar que ele recusou viver no palácio, sendo ele filho da filha de Faraó. A Bíblia diz em Hebreus: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado, durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou a desonra, riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, a eternidade. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível, eterno, eternidade. Ele olhou para a eternidade, ele viu a eternidade. Eu estava lendo essa semana agora a história de Moisés, no livro de Êxodo. E eu ficava ali, mas se Moisés vivia no palácio, por que todos os dias ele ia visitar os hebreus? Porque a mãe dele era uma hebreia. A mãe dele era hebreia, o pai dele, a família dele era hebreia. Ele ia lá. Em vez de ficar no palácio, resolveu andar e permear a sua caminhada entre os hebreus. Uma preferência, mas ele estava vendo, irmãos, as coisas eternas. Outro que nós vamos ver, alguém também que teve oportunidade extraordinária na sua vida, ele não abraçou a oportunidade, por amor à eternidade, por amor ao que é eterno. Foi Davi. Davi estava sendo perseguido pelo seu pior inimigo, que era o rei. O rei tinha na sua mão todo um grande exército, a nação inteira para matar Davi. E ele não tinha cometido crime, pecado nenhum. Por causa do ciúme que Saul tinha, Saul persegue Davi. E aí Davi está sendo perseguido. De repente, o rei entra numa caverna. Davi conhecia aquela caverna. Davi pegou a espada, a lança de Saul, disse: agora posso matar. E não matou o pior inimigo. Por que ele não matou? Por causa dos valores eternos, por causa das coisas que são eternas. Ele decidiu não se vingar. Ele sabia que sobre o rei, que mesmo errado tinha uma unção sobre o rei, ele respeitou a unção de Deus que estava sobre o rei Saul. E ele não toca. E ele diz: porque ai de quem tocar naquele que foi ungido por Deus. Ele não aceita. Porque, meus amados, Davi está olhando aquilo que é eterno. Ele recusou tomar o trono à força, porque ele estava olhando para a eternidade. Quantas besteiras, quanta bobagem, quanta coisa errada se faz, porque não se olha para as coisas eternas. Meus amados, às vezes a pessoa está sofrendo, porque tomou tanta decisão errada.
Esse ano nós recebemos, um direcionamento para isso, um ano de decisão. Por que a decisão foi errada? A decisão foi errada porque agiu não olhando para a eternidade. As nossas decisões, as nossas ações, as nossas palavras, temperada com sal, como diz a palavra, ela deve ser dirigida, meus amados, pela eternidade e não pelas coisas passageiras. Ah, pastor, pequei, porque olhou para as coisas eternas, as coisas passageiras. Outro que nós vamos ver, sofreu, apanhou, foi preso, e saía feliz da cadeia. Por quê? Estava olhando para as coisas eternas. Pedro foi preso. Atos capítulo 4, Pedro e João vão presos. Atos capítulo 12, Pedro vai preso de novo. Apanhava, mas ele não dava bola para isso. Por que ele não dava bola? Porque ele sabia que tinha um prêmio maior. Ele sabia que tinha uma viva esperança, a eternidade. Tem que ser preso, vamos. Vai ter que sofrer, vamos. Vamos passar privação, não tem problema. Porque estava olhando que é eterno. O apóstolo Paulo, o que mais sofreu daqueles que são os apóstolos, todos sofreram. Mas o apóstolo Paulo, meus amados, ele faz uma lista do seu currículo de sofrimento. E por que não largou? Quer saber de uma coisa? Não quero mais saber de ser apóstolo, não quero mais saber de ser pregador, não quero mais saber de evangelho, não quero mais saber de Cristo, não quero saber mais de igreja, chega de problema. O apóstolo Paulo não abriu mão, porque ele estava olhando aquilo que era eterno. O apóstolo Paulo estava olhando para a eternidade. Ele diz o seguinte: eu considero tudo como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Chega um momento, ele diz: olha, eu não sei o que eu decido. Se ficar aqui para poder ajudar e trabalhar as igrejas, fortalecendo, ou estar com Cristo, eternidade, que é muito melhor. Meus amados, por isso que o apóstolo Paulo ele escreve: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Uma bofetada que você recebe, dá o outro lado, eterno peso de glória. Caminhar a segunda milha, eterno peso de glória. Ser humilhado e mesmo assim continuar caminhando, servindo a Cristo, eterno peso de glória. O que move o nosso coração? Por que eu venho na igreja? Porque eu me sinto bem. Ótimo, continua vindo. Mas vão ser movidos, eu quero estar cultuando, adorando a Deus, porque a eternidade já está dentro de mim. Deus plantou um desejo pela eternidade. Vou ser fiel até o fim por causa da eternidade. Vou viver sempre servindo a Cristo por causa da eternidade. Pedro tinha momento na vida dele que ainda ele não olhava para a eternidade, ele olhava para as coisas passageiras. Momento ele chegou e disse: Senhor, se é tu que vem caminhando de cima das águas, manda que eu vá caminhar contigo. Ele: vem, Pedro. Ele veio, teve dúvida, caiu. Dúvida. Que mais que Pedro fez, irmãos? Ele puxou da espada e foi lutar contra os soldados que viram prender Jesus, movido pelas coisas terrenas. Ele negou a Cristo. O galo cantou. Ele estava no meio daqueles que discutiam para saber quem ia ser maior no reino de Deus. Ambição humana. Ele não aceitava que Jesus lavasse os seus pés. Foi ele que desistiu da fé e foi pescar de novo. Jesus teve que ir novamente lá e chamar ele de novo. Porém, irmãos, um dia esse homem recebeu um poder sobre a vida dele em Atos capítulo 2. Foi revestido de poder. A Bíblia fala, meus amados, que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 3. A vida de Pedro mudou. Foi um homem resignado por Cristo Jesus. Apanhava, sofria e continuava servindo a Cristo e não negou a Jesus. Movido pela eternidade, até a sua sombra passava por cima, passava onde deixavam os enfermos para ser curado. Porque é um homem agora, meus amados, que ele é dirigido pela eternidade e não pelas coisas passageiras. Esse homem, meus amados, agora cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Ele agora vive uma vida, meus amados, movido pela eternidade.
Chegou o momento da sua morte, dizem os historiadores, que eles iriam crucificar a ele, e ele disse: não quero que vocês me crucifiquem da mesma maneira que Jesus foi crucificado. Eu não sou digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Me crucifique de cabeça para baixo, movido pela eternidade, pelo que nós somos movidos. Eu digo, meus amados, vale a pena sofrer uma hora na vida, mas desfrutar a vida toda sem sofrimento. Eu digo, não vale a pena desfrutar uma hora de prazer para passar a eternidade no sofrimento. Então vamos pagar o preço que tiver que pagar, mas com o coração direcionado e cheio da eternidade. Eu quero encerrar dizendo: não troca a herança, não troca aquilo que Deus deu, não troca aquilo que Jesus fez por você, não troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não fica contemplando como as outras pessoas contemplam. Contempla como realmente alguém que tem no seu coração, na sua vida e na sua alma a eternidade. Não vamos fazer como Judas, como Acã, como Geazi, que foram seduzidos pelas coisas temporais. Meus amados, quem é fiel é quem tem uma visão de eternidade. Quem é fiel? Quem tem visão de eternidade. Quem não abandona Jesus, quem não abandona os caminhos do Senhor, é porque tem a visão da eternidade. Eu digo, se você vive a pecar, se você vive no pecado, você vai viver até conhecer a eternidade. No momento que você conhecer a eternidade, você não quer mais pecar, você não quer mais viver pecando, você não quer mais viver errando de maneira nenhuma. Eu digo, se a nossa mente ela não estiver focada na eternidade, nós vamos viver aqui, meus amados, sempre pecando, sempre errando, sempre transgredindo, sempre amando o pecado, desejando o pecado, gostando do pecado. Mas quando nós temos um novo coração, quando nós recebemos um novo coração, uma nova identidade, nossa mente abre-se para a eternidade. Então a gente não quer mais pecar, a gente não quer mais as coisas aqui. Elas perderam o brilho, elas ficaram fosca, elas perderam o brilho, perderam a glória para nós, porque agora conhecemos a glória inacessível, a grande glória, a manifestação da glória de Deus. Nós não queremos mais outro, nós só queremos Jesus para nós, porque Jesus é eterno. Então nós não trocamos mais aquilo que é momentâneo e passageiro por aquilo que é eterno. Olhamos agora para Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo traído, perseguido, mentiram contra ele, pregaram ele na cruz, teve que carregar aquela cruz pesada, espinhos sobre a sua cabeça. Perguntasse para Jesus: vale a pena isso aí? Disse: meu filho, vale a pena, porque tem eternidade. Qualquer coisa vale. Nada que tem valor, se nós conhecermos a eternidade. Há duas parábolas na Bíblia que falam a respeito de um tesouro que foi encontrado. Alguém que sabia o valor, vendeu tudo que tem e comprou aquele terreno. Outro é um homem negociante de pérolas. Ele encontrou uma pérola tão valiosa, ele vendeu tudo porque sabia que vale a pena. Meus amados, quando entendemos da eternidade, vale a pena abrir mão, vale a pena ser zombado, vale a pena ser criticado, vale a pena qualquer coisa. Mas você é crente agora, você é bobo, vale a pena por causa da eternidade. Meus amados, Deus plantou em nós a eternidade. O apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 15:19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você tem uma religião só para essa vida, eu sou cristão só nessa vida, não, é para a eternidade. Eu não estou à procura de uma religião por me satisfazer. Eu quero servir a Cristo e quero pagar o preço por Ele. Amados, ouça bem o que diz aqui em Hebreus capítulo 11, verso 35. Sobre os heróis da fé: alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poder alcançar uma ressurreição maior, superior. Verso 36: eles enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Verso 37, apedrejado, cerrado ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errante, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38, diz assim: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas e grutas. Verso 39,
todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. E o verso 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus preparou algo maior. Deus preparou algo muito melhor. Meus amados, que sejamos movidos pela eternidade. Que venhamos buscar, irmãos, mais de Cristo em nós. Que sejamos mais cheios do Espírito Santo. Que sejamos mais cheios de Deus. E que isso resulte em gerarmos vidas para Deus. Que isto gere, meus amados, vida, resultado, fruto da nossa busca por aquilo que é eterno. Vivermos por aquilo que é eterno e não vivermos aqui agora, só para o momento. Deus não nos chamou para ficarmos parados, mas Deus nos chamou para uma missão. E a missão, quando nós entendemos a eternidade, nós queremos levar mais pessoas para a eternidade juntamente conosco. Que as nossas ações sejam movidas por causa da eternidade. Há 15 anos atrás, eu creio, por aí, 14, a pastora Luciana disse: eu quero ganhar uma vida para Jesus, tu investe em mim, me ajuda, digo, eu te ajudo. A Luciana fez um propósito de ganhar manicure para Jesus. Aí o que ela queria? Pintar as unhas? Não, ela não queria pintar as unhas, até porque ela é bonita. Com unha pintada, sem unha pintada, ela é bonita, ela é linda. Mas o que levou ela a querer fazer isso? Para poder evangelizar alguém. Eu digo, estou junto contigo, vou investir. Por que a pastora Luciana quis fazer isso? Movido pela eternidade. Por que nós estamos aqui em São Leopoldo? Nós estamos numa igreja preciosa em Porto Alegre. Meus amados, nós queremos ser movidos pela eternidade. O que move e o que tem movido a tua vida? Que essa palavra ela fique dentro do teu coração, fique dentro da tua alma. Que sejamos movidos, meus amados, por aquilo que é eterno e não pelo que é passageiro. Qualquer infidelidade da nossa vida, ela vai embora nessa manhã em nome de Jesus, porque nós vamos ser direcionados pela eternidade. A nossa fome para com Deus vai aumentar, porque somos movidos pela eternidade. Não vamos ser movidos pelas coisas aqui passageiras. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Quero já chamar aqui o ministério de louvor, em nome de Jesus. Que Deus nos conceda da sua graça, sua bondade, amados. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, é bom estarmos na tua presença, em adoração. Nós nos achegamos ao Senhor, Pai, orando e na tua casa, nesse culto, em que queremos mais de ti, Senhor. Meu Deus, queremos, Senhor, que esse ano, um ano de decisões, a decisão de viver por aquilo que é eterno. Viver, meu Deus, pela eternidade e para a eternidade. Muitos que aqui estamos, meu Deus, um dia vamos tombar. Um dia o nosso corpo vai parar, Senhor, o nosso coração vai parar. Mas nós não vamos parar, Senhor, porque somos eternos. A palavra do Senhor colocou no nosso coração a eternidade. A eternidade está dentro de nós. A eternidade está plantada dentro de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és um Deus eterno, de eternidade, eternidade, Tu és Deus, Senhor. Nós Te adoramos, meu Deus, nós Te buscamos, nós Te queremos, Pai. Com o nosso coração, nossa alma e nossa vida, Senhor, buscando mais de Ti, Senhor. Querendo mais de Ti, Senhor. Que sejamos movidos, Senhor, não pelos problemas, não pelas batalhas aqui, Senhor. Não, meu Deus, enfeitiçados, apaixonados por esse mundo. Esse mundo nos odeia, Senhor. Esse mundo não nos pertence, Senhor. Nós não somos daqui, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, Tu disseste, se aqui fosse o meu reino, eu chamaria agora, e Deus enviaria legiões de anjos. Mas o Teu reino não é daqui, Senhor. Que também entendamos, Pai, que o nosso reino não é aqui. Ajuda, meu Deus, a não sermos pessoas plantadas dentro de uma religião, focadas a viver naquela religião, mas não viver pelo aquilo que é eterno, Senhor. Que não sejamos apenas frequentadores de culto, mas sejamos pessoas que buscam o que é eterno, vive pelo que é eterno, se interessa pelas coisas eternas. E aqui, meu Deus, nada tem valor para nós,
nada, meu Deus, nós estamos apegados aqui, Senhor. Ajuda a não ficarmos apegados às coisas terrenas, às coisas efêmeras, às coisas passageiras. Que o nosso coração esteja conectado, Pai, com aquilo que é eterno. Que sejamos movidos pela eternidade. Que sejamos, meu Deus, direcionados, Pai, as nossas ações a evangelizar, a falar de Cristo, a anunciar Jesus, meu Deus, a viver mais Cristo, viver mais a Tua palavra, meu Deus, por causa da eternidade, Senhor. Porque, meu Deus, nossa vida não é aqui, meu Deus, estamos aqui de passagem. A Tua palavra diz que aqui nós somos forasteiros, a Tua palavra diz que aqui nós somos embaixadores, meu Deus, estamos na pátria que não é nossa, que não nos pertence, mas uma pátria nos aguarda. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos Te bendizer, queremos Te adorar, Pai, queremos Te exaltar todo o tempo, Pai, da nossa vida, Pai. E enquanto aqui vivermos para Te servir, vivermos, meu Deus, para sermos impulsionados para frente, impulsionados pelo Teu reino, Senhor, sermos levados a fazer mais pelo Teu reino, a produzir mais, meu Deus, pelo Teu reino, pelas coisas que são eternas. Assim nós oramos, assim nós consagramos, Pai, em nome de Jesus. Que haja fidelidade no coração, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja dentro do nosso coração temor do Senhor, meu Deus, e a eternidade dentro da nossa vida nos dirigindo, em nome de Jesus.